slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like. Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos. Tá fraco. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos 12, de 9 a 21. Romanos 12, de 9 a 21. Quero agradecer a cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que nos assistem. Que Deus possa estar nos abençoando e nos iluminando com a sua paz. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais valorosos no cuidado. Sedes fervorosos no espírito. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimos entre vós e não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante dos homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com os outros homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe comer. Se tiver sede, dai-lhe beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Amém? Vamos orar. Senhor, querido Deus e amado Pai,
Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é rico em misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que aqui está, Pai. Por ter nos guardado, nos livrado de todo mal. Pai, te entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas. E te pedimos, Pai, esteja conosco, Pai, até a tua volta. Não deixai, Senhor Deus, cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Esse é o meu pedido, Pai, e o pedido da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria nesse momento de chamar o irmão Lucas. Boa noite, amada igreja, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no meio do seu povo. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Dias maravilhosos nós temos passado e nós estamos aprendendo a sermos mais maduros na nossa fé, a saber que nós precisamos depender do nosso Deus, que não podemos agir de acordo com as circunstâncias, mas que a gente possa pautar a nossa fé, a nossa vida, nosso Senhor, nosso Salvador. E quando eu lembro de retiro, eu lembro de algumas canções que são muito cantadas. Então, nessa noite eu quero convidar a igreja para que a gente possa adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador, cantando canções que passam de geração em geração, que a gente aprende com os nossos pais e que elas sempre são atuais. Essa canção diz que o nosso general é Cristo e que nós seguimos os passos dele. Então vamos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus, vamos continuar nos alegrando na presença do nosso Salvador, porque crente, né, evangélico, ele é alegre. Nós estamos na casa do nosso Deus, na presença, e a palavra de Deus diz, onde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei ali. Então Deus está aqui, vamos nos alegrar na presença dele. Senhor, marchando-se no seu exército poderoso, Pra vencer toda a terra, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. toda arma contra nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Vamos continuar celebrando.
ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E ele vive, ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, louvando a Ele por essa maravilhosa graça, a graça salvadora de Deus que nos encontrou, que nos trouxe salvação. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz Para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Vamos dizer bem forte. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
Glória ao nome do nosso Salvador. Nesse momento, a gente vai cantar o hino 398. Sou feliz com Jesus, meu Salvador. Independente das circunstâncias, tem que ser isso que nós temos que sentir no nosso coração. Sentir que o nosso Deus, Ele cuida de todos os momentos de nós. E mesmo nos momentos de tribulação, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Então, que a gente possa cantar essa verdade sobre as nossas vidas. Que a gente aprenda a ser feliz em todo e qualquer momento com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se passa mais doce e deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos dizer bem forte. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e acabe com mis tentações, ó cego eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Vamos fazer um coro bem bonito para Deus. Sou feliz Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo valeu-lhe, ó Senhor, obedecer sem igual. Sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz Com Jesus. Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora só a igreja, sou feliz. Sou feliz. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa última canção é o nosso cântico oficial, né? Então vamos continuar louvando o nosso Deus. E essa música traz esse desafio da gente abandonar o mundo, largar as coisas que tem lá fora e viver uma vida de santidade com o nosso Deus, viver de acordo com a vontade, com a palavra do nosso Senhor. Então vamos continuar adorando o nosso Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos,
resistir o mal até o fim. Em uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da noção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, deixar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas de conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da noção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, usar o meu assento e caminhar com Vamos lá, bem forte. Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas de conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmão. Que cânticos maravilhosos. É isso que nós temos que ser. E isso onde nós andamos, devemos andar. É na contramão do mundo, né? O mundo está aí para ensinar coisas ruins e Deus está para nos abençoar, nos salvar, nos guardar, né, de todas essas ciladas, né? E caminhando com Cristo, nós somos mais do que vencedores. E esse é o modelo que Deus quer para nós. É o tema do retiro, né? E eu gostaria que todos repetissem o tema do retiro, que é esse modelo que Deus quer que nós sejamos, né? Vou contar até 3 e toda a igreja comigo. 1, 2, 3. Modelo de... Amém. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que direcione as nossas vidas, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para esteja disponível a aprender a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos grandemente por estarmos aqui nesse lugar, todos esses dias aprendendo da tua palavra e que esses estudos, esses ensinos venham fazer uma diferença na nossa vida, que possamos ter atitudes diferentes, possamos agora, mais do que nunca, olhar para como é o modelo de um cristão, como o cristão deve proceder. E durante todos esses dias fomos ensinados, e que nessa noite possamos aprender mais um pouco da tua palavra, Deus, que sempre nós venhamos ter esse desejo de ouvir a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor venha fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e usando a vida do pastor Robson nessa noite,
No nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Irmãos, hoje a gente viu, ontem também tivemos isso, né? Pessoas aqui no Retiro conversando sobre a Escritura. E hoje eu ia passando ali perto de um grupo, eu nem iria encostar. Eu vinha resolver as coisas aqui no notebook, mas era uma conversa tão importante e bíblica que eu me sentei ali e para ouvir, também para falar. E o retiro é exatamente isso. É um bom sinal de que as coisas estão atingindo seu objetivo. Quando aquilo que ocupa a nossa atenção, a nossa língua, o nosso tempo é a palavra de Deus. Até enquanto eu refletia na mensagem de hoje, eu estava ali no quarto, eu ouvi as irmãs cantando alguns hinos, eu não sei quem era que estava cantando. Então, até aquilo ali traz paz para a gente. Era um momento que eu estava meditando na palavra e Deus me deu o privilégio de estar ouvindo os hinos do cantor. Só as vozes das irmãs. Eram alguma vizinha minha ali. E tudo isso é um bálsamo para a nossa alma. Que a gente continue nesse espírito de oração para que o nosso Deus seja exaltado. Eu queria também que os irmãos meditassem na letra dessa música, tema do retiro, a música Colisão. Tem 2 estrofes que amanhã, inclusive, eu vou usar na conclusão, no encerramento desse retiro, porque é uma letra muito forte, é uma letra que aponta não só o que deve ser feito, e não só também a origem dos nossos problemas, mas aponta a forma como essas coisas devem ser feitas. É muito interessante essa letra. Tá bom? Que possamos meditar nessa música. Irmãos, esse tema, ele não é comum. Eu falo da minha experiência de ministério e da minha experiência como ovelha. Eu não lembro de alguma ocasião em que a igreja tenha tratado da relação rico e pobre. Os irmãos, com certeza vários já tiveram essa experiência. Mas a Epístola de Tiago, ela é tão diferenciada, como eu disse a vocês, ela tem a estrutura do livro de Provérbios. São conselhos, são instruções, às vezes ditados, proverbiais, aplicáveis para diversas situações do dia a dia. A paciência, o uso da língua, os projetos humanos. E aqui nós vamos falar sobre a relação ricos e pobres. Olha só aonde o Evangelho nos leva. Ele nos leva e nos desafia a meditar sobre questões que talvez nós possamos considerar naturais ou às vezes até banais, mas na verdade este dueto aqui, ricos e pobres, tem profundas implicações diante do Evangelho de Cristo. E a gente precisa, irmãos, enfrentar a nossa realidade. Tiago 2, de 1 a 7. O texto diz assim: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para com o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado, onde ponho meus pés.
Não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura, que diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós temos hoje, e eu coloquei aqui na nossa introdução para a gente refletir, a gente tem diversos tipos de discriminação e preconceitos no mundo. Não está passando, Walter. E se a gente analisar, a gente faria rapidamente uma lista de 10 formas de preconceito da nossa realidade. Eu queria até que vocês participassem. Essa aqui já está dada, a discriminação que há entre ricos e pobres. Quais outros tipos de discriminação nós temos, irmãos? Vamos lá. Como? A discriminação racial, brancos e pretos. O que mais? Ela existe. Nós temos discriminação entre sulistas, nordestinos, europeus e latinos. O que mais? Alguém levantou a mão ali. Alguém mais está ofendido com alguma coisa? Maranhense? Se eu topar com algum... Não, aí já é ódio. A questão de Vasco e Flamengo já é ódio, não é mais discriminação. Irmãos, nós temos vários aspectos de discriminação e, infelizmente, isso acontece no nosso meio, o meio cristão. A gente não pode esquecer que o Evangelho é nivelamento. Paulo chega a dizer o seguinte: em Cristo não há homem e não há mulher. Não há escravo e não há senhor. Não há rico, não há pobre. Eu acho que uma das principais lições que nós precisamos guardar em nosso coração é que Evangelho é nivelamento. O Evangelho não vai deixar nenhuma razão para nós querermos nos sobrepor aos nossos irmãos. Nenhuma. Sempre estaremos errados quando quisermos crescer em cima de qualquer outra pessoa da condição de vida que ela tem. O Evangelho não permite isso. Efésios 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só chamado na nossa vocação. Há uma só graça. E todos nós estamos debaixo desses critérios. O Evangelho é nivelador. Então, eu coloquei essa pergunta, e essa pergunta nós tentaremos responder com o nosso texto. Como a maturidade pode nos ajudar a tratar nossos irmãos com igualdade, sem privilegiar os mais ricos e sem menosprezar os mais pobres? Agora, eu não quero também, e essa é uma ferramenta hermenêutica que nós precisamos para entender esse texto. Ele e diversos outros. A única generalização que a Bíblia permite a gente fazer é a de que todos somos pecadores. Quando a Bíblia falar dos ricos desse texto, ela não está falando de todos os ricos. Quando a Bíblia falar dos pobres nesse texto, ela não está falando de todos os pobres. Mas há certos ricos que desprezam, que menosprezam, que humilham,
que evitam relacionar-se com pessoas mais pobres da sua igreja. Nem todo rico cristão é assim. E há também certos pobres, e eu preciso falar isso, porque a gente pensa que o preconceito é só de cima para baixo. Há certos pobres que têm um preconceito profundo contra pessoas de condição. Como se a pessoa estivesse errada só porque é rica. Então, a gente não pode colocar na nossa cabeça que o erro é só de cima para baixo. Às vezes, quem está lá embaixo, nesta corrida financeira, tem já um ódio natural, um preconceito natural contra as pessoas que alcançaram sucesso na vida. Isso também é errado. Então, nós não precisamos de dinheiro para sermos preconceituosos. Não precisamos. Basta termos o coração com o qual nascemos, o coração caído. E aí, independente do que temos ou do que não temos, nós vamos produzir pensamentos e atitudes preconceituosas. E aí, meus irmãos, maturidade não casa bem com preconceito. Não casa bem. E aqui nós temos no nosso texto alguns princípios para este alvo de maturidade. E esse desafio está na nossa frente e diante da nossa igreja. O pastor Elias ontem disse, eu vou mencionar só as igrejas da ICEB. Hoje eu quero mencionar só a nossa igreja. Porque esse desafio ele está diante de todas, mas vamos focar em nós. E aqui nós temos um primeiro princípio para que nós consigamos levar uma vida cristã sem virar o rosto para ninguém. Sem precisarmos evitar o lar de ninguém. Sem precisarmos usar desculpas esfarrapadas para não estar na casa de um, para não fazer visita a outro. Porque a fé, ela não autoriza-nos a fazer separações ou divisões. E aqui, irmãos, no versículo nós somos ensinados a usar a fé como referencial de vida. E nesse sentido, a gente precisa virar essa chave de que a fé, ela não é simplesmente crença. É verdade que a palavra fé na Bíblia tem vários significados. Inclusive, numa das aulas do curso de interpretação, nós mostramos diversos textos em que, ora, a fé significa confiança, em outro texto ela significa o conjunto de verdade das Escrituras, e vai mudando, cada contexto tem sua própria ideia. Mas a fé cristã, ela não é teórica. A fé cristã, ela não é simplesmente um discurso no qual você diz, eu creio nisso, eu creio naquilo. Nós estávamos agora à tarde falando sobre o cuidado com o nosso próximo na hora de usar nossas palavras. Então é nesses momentos de teste, é neste momento de desafio que você é tentado a errar, que a sua fé precisa ser evidenciada. Então a fé não é teórica, assim como o amor não é teórico na Escritura, ele é totalmente prático. Ele se concretiza de forma visível, de forma palpável, e é através dessa manifestação ou encarnação dessa virtude que as pessoas se convencem de que você está em Cristo, de que você é uma pessoa madura. Como é que a gente percebe isso no versículo 1? A fé, ela deve influenciar nossas ações, porque Tiago fala assim, como tendes fé? E novamente eu até vou enfatizar o que o Elias mencionou ontem, a palavra irmãos. Então é um discurso aqui direcionado à igreja, a convertidos, a pessoas que possuem uma fé genuína. Então ele fala, olha, como vocês têm fé, e ele vai fazer aqui uma conclusão lógica. Esse como vai ter uma resposta. Então primeiro, ele coloca o fundamento para uma vida correta, é o fato de que você é um crente. É a mesma ideia e lógica de Colossenses 3, versículos iniciais. Irmãos, se vocês já ressuscitaram em Cristo, se esta é a realidade sua, então pensemos nas coisas lá do alto. Busquemos as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque incoerente
o discurso de que eu creio, de que eu sou um cristão, sendo que minhas ações elas acabam neutralizando ou discordando da minha fala. Isso está lá, por exemplo, na carta de Paulo a Tito. Muitos professam ser religiosos, mas as suas próprias obras o negam. Então aqui, a fé ela é o parâmetro, o viés, ou os óculos que nós usamos para enxergar o mundo. E o mundo tem seu sistema próprio de valores. Nós temos a cosmovisão cristã. O mundo olha uma pessoa trabalhosa, difícil, olha com desprezo e com rejeição. O Evangelho nos ensina a olhar para essas pessoas como alvos do nosso socorro e misericórdia. Irmãos, vocês observaram o texto que o Paulo César leu? É exatamente o contrário daquilo que o mundo nos ensina. Se o teu inimigo tiver fome, se teu inimigo, a gente está tendo dificuldade com irmãos na fé. Imagine quando aparecer um inimigo mortal. Eu sempre que leio esse texto de Romanos 12, 21, eu lembro de uma experiência no meu primeiro ministério. A gente estava numa igreja, e a igreja lá não tinha condição, e o trabalho era a gente mesmo. E a gente estava capinando a frente da igreja, que tinha uma área lá, gramada, e cortando, quebrando mato. E aí um jovem, um adolescente, e metendo a enxada com toda a força na terra e zangado, diga para esse cara preguiçoso. Mas na verdade ele tinha sido traído pela namorada. E ele começou a desabafar, trabalhando desabafando. Pastor, minha namorada me traiu e tudo mais. E só que o dela está guardado. Eu vou devolver exatamente na mesma moeda. E eu falei para ele, leia Romanos 12, 21. O que está lá? Leia Romanos 12, 21. Aí ele parou de capinar. Mas o que está lá? Não sei. Ele ficou tão assim incomodado que ele deixou lá o serviço e foi procurar uma Bíblia para saber o que estava no texto. A cosmovisão cristã, ela é radicalmente diferente dos valores, dos discursos, das tradições que o mundo nos oferece. Meus irmãos, é totalmente diferente. Eu já vi uma mãe cristã perdoar o bandido que matou o filho dela. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo. Ela segurando o rosto do assassino e falando, meu filho, eu te perdoo, chorando, porque não é fácil. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é nivelamento, ele não torna a vítima melhor do que o assassino. Todos são merecedores não são carentes da graça divina e do perdão divino. Todos nós somos pecadores. E aí, o conselho de Tiago é, já que você tem toda a convicção de que crê, aonde estão as evidências de que sua fé é real? Ou no linguajar dele mais à frente, onde estão suas obras? Você não tem fé? Esse é o critério inicial para nós trilharmos o caminho da maturidade. Minha fé não pode ser só discurso. A minha fé em Cristo compromete toda a minha vida, todo o meu modo de tratar as pessoas. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu afirmo, com aquilo que eu confesso. Um outro detalhe do nosso texto, irmãos. Volta para ir passando aí. Aí. A fé se espelha no exemplo de Cristo. O texto de Filipenses 2, de 5 a 11, vai apresentar, nós chamamos na teologia sistemática de os 3 estados de Cristo. Glória original, isso é antes da sua encarnação. A segunda fase dele é a chamada humilhação, que é quando ele encarna e assume a forma de servo, que está nesse texto. E a terceira fase de Cristo é chamada de glorificação, o que começa na sua ressurreição, ascensão e glorificação. Então, meus irmãos, Cristo, nesse texto de Tiago 2, verso 1, é chamado de Senhor da glória.
Só que esse Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, ele veio em forma humana sofrer na pele com pessoas carentes, pecadoras, rejeitadas, marginalizadas, como aquela mulher pecadora que nós mencionamos na igreja, naquela nossa reunião. E esse texto de Filipenses 2 vai dizer o seguinte: ele, existindo em forma de Deus, ele não agiu com usurpação para se manter naquela situação. Pelo contrário, ele assumiu a forma de servo e, reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo fez isso por causa dos pobres. Eu não estou falando de pobreza material, mas ele fez tudo isso pelos miseráveis, pobres. Todos nós éramos assim, sem ele. Não tínhamos absolutamente nada a não ser a ira de Deus pesando sobre nós. E aqui, Tiago, irmão de Jesus, coloca de propósito essa expressão sobre o Senhor. Ele é o Senhor da glória. E mesmo ele sendo o Senhor da glória, ele é justamente o maior referencial de humildade, de simplicidade, de cuidado com os necessitados. É o maior modelo que nós temos para seguir. É a pessoa de Jesus. E aí, meus irmãos, é a coisa mais difícil que eu acho. Eu acho muito mais difícil do que pastorear uma igreja, do que preparar mensagens, do que organizar um calendário, dar um conselho para alguém. Eu acho muito mais difícil você se comparar com Jesus, se avaliar. Se ele congregasse, ele seria pontual? Ele se ajoelharia neste local e oraria, ou ele puxaria o celular para ver as últimas notícias? Se ele estivesse em nossa igreja, ele criaria conflito com as pessoas? Ele sustentaria mágoas? Será que ele fugiria do trabalho de amanhã, tendo disponibilidade? Será que ele falaria dos irmãos pelas costas? Meus irmãos, é a coisa mais difícil que eu acho. Para mim, o restante é fichinha, comparado com a missão de ser discípulo de Jesus. E todo dia você se comparar com esse mestre, porque o maior prazer de um discípulo era se parecer com seu mestre. E aí a gente vai se analisando com ele, como é que é assim que ele agiria, é assim que ele pensaria. Esse é o maior desafio, é ter esse referencial à nossa frente. E se você tem fé nele. E isto é totalmente comprometedor para os nossos relacionamentos, entre ricos e pobres, entre pobres e ricos. Tem mais um detalhe nesse texto, irmãos, é que a fé, ela não admite acepção de pessoas. Porque ele vai dizer o seguinte, essa é a lógica dele: meus irmãos, se vocês têm fé em Jesus, o Senhor da glória, então não façam discriminação de pessoas. Você sabe por que nós discriminamos? Quando eu discrimino um pobre, é porque eu tenho inclinação para a avareza. Eu só discrimino alguma coisa quando eu já tenho anseios ou um amor doentio por uma coisa oposta. Essa é a razão de eu discriminar essa classe, é porque eu sou apegado com esse tipo de coisa. Então, sempre do outro lado da discriminação, há uma idolatria e um apego doentio a alguma coisa, a algum objeto ou a algum valor. Quando eu discrimino pobres, é porque eu tenho simpatia por questões materiais. Então, a fé não se coaduna, ela não se torna complacente, ela não se torna cúmplice de um cristão que discrimina pessoas. Uma vez eu vi esse discurso, não sei se isso tem 10 anos,
12 anos, um irmão disse o seguinte, perguntou, pastor, onde é que vai ser o culto hoje? Eu falei, na casa do irmão X. E ele disse, eu não vou. Eu perguntei, por que você não vai? Ele disse assim, porque aquele irmão não vai na casa de ninguém. Eu também não vou lá. Aí, novamente, né, eu tiro Romanos 12, 21 do bolso. Ó. Lê lá. Nós estamos o tempo todo criando nossas próprias cercas, barreiras, muros, procurando justificar o fato de que nós não abraçamos a todos. O fato de que nós não rimos para todos, nós não estamos na casa de todos. E aí, meus irmãos, se a nossa fé não sair do mundo da teoria e se tornar prática, evidente, concreta, nós não somos pessoas maduras. É isso que Tiago está falando. Então, se é só música, a nossa fé é só música cantada, é só mensagem pregada, e na hora que você é exigido a abraçar o diferente, o difícil, aquele que te machucou, ou alguém que não faz parte do teu nível social, não há maturidade em nós. Nós podemos ter o título de evangélicos, de protestantes e o título maior de cristãos, mas nós não podemos ser vistos como pessoas maduras. A fé nivela, a fé abraça, a fé acolhe. Eu coloquei essa aplicação para a gente refletir. Ser maduro significa fazer uso da sua fé para seguir o exemplo humilde de Cristo. Amadurecemos na medida em que nossa fé influencia a nossa conduta. A verdadeira maturidade se inspira no exemplo de Jesus. Pessoas que se baseiam em modelos humanos dificilmente amadurecerão. Se o meu referencial é aquele irmão que errou, eu e ele ficaremos na infância da vida cristã. Meu modelo está errado. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, só era correto imitar a Paulo porque ele era imitador de Cristo. Então, por tabela, você estará imitando a Cristo. Ele disse, olha, sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Agora, se o teu referencial, se o teu modelo, se a tua razão é humana, você não só vai se frustrar, como você não terá o modelo bíblico de maturidade que é a pessoa de Jesus. Irmãos, só uma palhinha do que Jesus era. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 2? Só uma palhinha. Um trechinho rápido. 1 Pedro 2, verso 21. Não está aqui, eu não ia colocar, mas eu vou ler o texto. 1 Pedro 2, 21. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo. É por isso que nós estamos falando de modelo de maturidade. Cristo deixou o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Agora, olha só. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Lembram que eu disse para vocês que Deus não deixou vingança para nós praticarmos? Ele só deixou perdão. Pastor Alexandre, e a gente entende ali a emoção, o envolvimento, toda a experiência. Eu fiquei até feliz pelo coração dele. Mas percebem que a grandeza do Evangelho, ela vai nivelando situações, ela vai proporcionando recomeços para todas as partes. Então, este Evangelho, irmãos, é o referencial absoluto. Pare de se orientar por pessoas. Ah, porque ele fez isso. Ah, porque o fulano disse aquilo. Ah, porque eu acho que aquele outro pensa assim. Retira estes modelos, porque todos são limitados. E concentra-se na pessoa de Jesus.
ele tem todo o poder e ele não fez nada contra essas pessoas. Quando era injustiçado, ele se entregava em oração a Deus. Na cruz, ele chega a dizer: perdoa, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aqui nós temos esse primeiro conselho de Tiago, para que nós venhamos regar nossa maturidade. E aí nós temos, irmãos, versos 2 a 4, nós temos uma outra orientação. Considere os prejuízos da discriminação. Considere isso. É uma eternidade tornar uma igreja saudável. E num piscar de olhos, você adoece, você a contamina. Paulo fez várias viagens missionárias e orava e jejuava com aqueles irmãos, instruía-os profundamente, escrevia cartas, mas era só ele sair. E surgiam o que ele chamava de lobos vorazes e começavam a devorar o rebanho, a dispersar, a prejudicar. O autor de Hebreus disse: irmãos, tenham todo cuidado para que nenhuma raiz de amargura se espalhe e contamine os demais. Tome todo cuidado. Quando nós estamos machucados por preconceitos, nós somos um veneno, aonde quer que estejamos, porque nós iremos destilar materiais nocivos que estão no nosso coração. E a Bíblia diz: tomem todo cuidado com isso. Então vamos pesar os prejuízos. E olha só o que nós temos aqui no texto. Verso 2, Tiago está descrevendo uma reunião cristã. Isso acontece em culto? E como acontece? Irmãos, eu não saberia ver uma cena dessa e ficar calado. Eu espero que eu não veja nunca. De ver em um culto, onde quer que seja, uma pessoa pobre ser desprezada e ver um rico sendo exaltado e destacado. Aplausos, honrarias não cai bem para o ser humano. Nosso coração é muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Tiago está falando de uma reunião. E nos cultos do primeiro século, até mesmo na sinagoga, os ricaços recebiam já os primeiros bancos das sinagogas. Um general, um soldado romano, quando chegava numa sinagoga, era tratado como rei. Então, Tiago não está falando de uma hipótese, ele está descrevendo um fato que acontecia comumente na igreja do primeiro século. Os ricos, os destacados socialmente, recebiam privilégios que o evangelho não permite. E os pobres estavam sendo humilhados, coisa que o evangelho não permite. Mas as igrejas estavam cometendo esse erro. Então ele fala: isso é na vossa reunião. Na vossa reunião. Lembram de 1 Coríntios 11? A ceia do Senhor. O termo Santa Ceia não está na Bíblia, tá, irmãos? Foi uma formulação do catolicismo romano. Tudo é santo, no sentido de que deveria ser exaltado, adorado. Ceia do Senhor. Paulo diz o seguinte: há em vosso meio aqueles que se embriagam, que comem com fartura, e aos que passam fome. O que estava acontecendo ali? Uma discriminação entre ricos e pobres. Meus irmãos, algumas pessoas daquela igreja não tinham condição de levar comida. E os ricos levavam, se empanturravam, chegavam a se embriagar, e os irmãos em Cristo do lado estavam com fome. Vocês conseguem imaginar como Deus se entristeceu com essa igreja? O que deveria ser um corpo, uma família, estava totalmente dividido por causa de discriminação, por causa de questões sociais, questões financeiras. Um outro detalhe sobre discriminação: não nos tornemos aduladores de ninguém.
Porque o preconceito não é só você desprezar, você discrimina também, você destaca de modo especial quando você bajula. Então não façamos isso. Não façamos isso, tratemos a todos da mesma forma. Uma vez eu fui dar uma palestra na Câmara Municipal, em Amarante. Era a data da Reforma Protestante e me escolheram lá. E eu fui. E aí quando eu cheguei, eu vi um colega meu, eu sentei do lado dele. E aquilo incomodou aquela elite que estava lá, aquela elite política. Chegaram e me disseram, pastor, senta lá em cima, eu digo que isso aqui é o melhor lugar para mim. Estou do lado de um colega meu. Sabe, eu fiquei incomodado de deixar ele sozinho ali, para ir para um lugar de honra. Senão eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Então, você não entende a frase que o Evangelho está te dizendo, mas você sabe que estaria errado. Então, são coisinhas que nós vamos tornando naturais. Exaltar alguns, esquecer os outros. Isso vai se tornando comum, quase que aceitável, porque o mundo é tão injusto que isso diminui o impacto do nosso erro dentro da igreja. Então, essa atenção especial, nós devemos ter cuidado, porque todos percebem a bajulação, como também percebem o desprezo. Devemos também tomar cuidado, porque a discriminação ela nos torna injustos, porque é impossível você bajular a um e não desprezar o outro. Até Jesus falou, ou vocês ficam comigo ou com Mamon, que é a divindade da riqueza e da avareza. Aí ele fala o seguinte, porque vocês não conseguirão agradar os dois. Eles se excluem, algo que o Evangelho não aceita, porque uma coisa é pecado. E aqui, irmãos, nós devemos evitar esse tipo de tratamento. Chega um pobre, a gente vira o rosto, vira a cara, ninguém faz nada por ele. E aí chega uma pessoa importante e o tratamento é outro. É sala VIP, é tudo facilitado. Todo mundo corre para falar com a pessoa. Coloque-se na pele de alguém que vê essa cena e que está sendo rejeitada. Meus irmãos, eu acho que a pior coisa, e é nesse ponto em que muita gente se suicida. Quando você perde a saúde, você aguenta. Aí você perde o dinheiro, você aguenta. Só que quando o ser humano perde a dignidade, ele não suporta. Pergunta para um pai de família o que dói mais quando ele está desempregado. É o senso de dignidade. Eu, como homem da minha casa, não estou conseguindo sustentar a minha família. Eu vi um homem, em meu primeiro ministério, cara vigoroso, duro, muito bruto no jeitão dele. Eu vi aquele homem chorar quando ele lembrou da fase da vida dele que o filho dele pediu 10 centavos para comprar um pão e ele não tinha. Então a ideia da dignidade é um esvaziamento de valor. Então talvez a coisa mais desesperadora, é por isso que a indiferença mata tanto os casamentos, as igrejas. A indiferença, porque você neutraliza o valor da pessoa e o ser humano que se sente assim, que começa a se desprezar, ele não tem mais sentido nem para viver. Isso aqui, meus irmãos, é um absurdo. E aí a gente deve ter todo o cuidado do mundo para ir na direção contrária das nossas inclinações. Porque talvez você seja uma pessoa de muita condição e não tenha atrativos para procurar uma pessoa pobre, um visitante, um irmão da igreja. Talvez você não se sinta desafiado para ir até onde a casa da pessoa. Sabe? Sair do seu conforto e tentar por alguma hora da sua vida saber o que é a realidade dele e está ali. E o outro lado também é verdade. Às vezes, por não termos condição, por termos passado necessidade ou estarmos passando,
nós acabamos criando uma repulsa pelas pessoas, pelos nossos irmãos em Cristo, porque Deus deu a eles a bênção de terem prosperado, nós a utilizamos isso como motivo de ódio, às vezes de inveja, e ignoramos essas pessoas e o contato com elas. Meus irmãos, vamos tentar caminhar na direção contrária que a nossa carne tenta nos levar. Porque a nossa carne sempre fará o possível para nos manter no erro, para nos manter longe daqueles que precisam de nós. E aqui nós temos uma outra questão: nós nos tornamos juízes perversos. Juízes perversos. É isso que o verso 4 diz, quando ele afirma assim: não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. A palavra maligno aqui não está falando do capeta, não. Padrões perversos, essa é a ideia do grego. E a perversidade é uma das palavras mais duras que nós temos no Antigo Testamento e no Novo para falar da maldade de alguém. E é perverso porque Cristo já deixou o seu modelo de humildade, de se rebaixar, de se humilhar. Então é inadmissível que nós, que nem somos o Deus da glória, venhamos a querer desprezar os nossos irmãos. Então, mesmo que nós não peçamos, a vida vai colocar esses dilemas na nossa frente e nós precisamos seguir o Evangelho. Temos aqui, irmãos, uma aplicação. Mesmo que sejamos de classes sociais distintas, o que deve interessar não são as posses, mas a necessidade espiritual de cada um. Eu quero muito que um cristão pobre olhe para um rico e entenda que o rico tem carências gigantescas e que este pobre pode ser bênção na vida do rico. Esse pobre pode ter uma palavra que aquele irmão rico precisa muito. Às vezes, problemas que a própria riqueza traz. E eu desejo muito que os irmãos em Cristo, que têm condição, olhem para os pobres, não como se o maior problema deles fosse a questão material, mas as suas necessidades espirituais, suas lutas. Este é o parâmetro para nós nos enxergarmos. Então não pensemos que a maior dor de um pobre é a questão material. E não pensemos também que uma pessoa, por ter dinheiro, está plenamente feliz e vendo um mar de rosas. Não deixemos, irmãos, as questões materiais regularem a nossa visão sobre as pessoas. Todos somos carentes da presença de Deus, carentes de arrependimento, carentes de santidade, e nós precisamos nos olhar assim. Às vezes, por exemplo, esse olhar não existe em relação ao líder, ao pastor. Não, o pastor sempre está bem. O cara está lendo todo dia, então ele está bem, está perfeito. Às vezes, não há este olhar sobre um diácono. Então, a função ou o cargo acaba sendo o viés pelo qual você vai olhar para o indivíduo. Se ele está ali, então está tudo ok. Meus irmãos, todos nós temos nossos dilemas espirituais. Então, não se amedronte. Não se afaste de ninguém por causa do cargo, da condição social, do dinheiro, de onde a pessoa mora, da sua formação. Olhe para todos como um ser humano que é carente de Deus. E muitas vezes você pode ser uma resposta para essa pessoa. Ter maturidade é olhar para as pessoas a partir de sua necessidade espiritual e não de sua condição material. Em último lugar, irmãos, nós temos aqui algumas coisas a aprender com a eleição divina. Tá? Então, se eu quero ser maduro, eu preciso aprender com Deus no seu ato de escolher pessoas. Olha o que esse texto vai dizer. Versos 5 a 7 nos ensina que a eleição ela é um modelo especial. Porque Tiago diz assim, ó, ouvi, meus amados irmãos, ouvi o padrão lá de Provérbios. Ouvi, filho meu,
ouvir as instruções do seu pai, os conselhos da sua mãe. Então, a narrativa, o texto de Tiago é caracterizado pelo livro de Provérbios. E este ouvir é um chamado especial. Preparem os ouvidos, preparem os corações para o que eu vou falar, porque é extremamente importante. Essa é a ideia de Tiago. Foquem e canalizem toda a atenção de vocês para o que eu vou falar agora. Então percebam que ele interrompe a lógica dele para trazer esse verbo, esse chamado. Ouvir, meus amados irmãos. Ouçam isso. E aí nós temos o texto nos mostrando que Deus não ignorou os pobres. Um Deus sem pecado, um Deus glorioso, se ele fosse pensar na lógica do mundo, ele pensaria: eu não quero nenhum contato com esses pecadores. Eles não estão no meu nível. Não quero. Mas olha só, Deus escolheu os pobres. Repito, não generalize, porque muitos pobres serão condenados. Mas o nosso texto está falando que Deus não fez discriminação, e o texto diz aí, ó, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo? Gente que não tinha uma glória natural, destaque, posição, não nasceram em berço de ouro, e Deus manda o filho dele para trás dessas pessoas. Eu quero que alguém leia em voz alta esse texto de 1 Coríntios 1. Esse texto de 1 Coríntios 1 é um tratamento de choque para a gente. Para a gente aprender a olhar para todos com este amor de Cristo. Alguém leia para nós 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Percebam como é o nosso Deus. E aí está lá um fariseu, ele vai na casa do cara. E aí um publicano fala: vamos almoçar? Estou dentro. E aí tem uma mulher pecadora. E aí depois uma mulher adúltera. E crianças. E um leproso. E ele vai parando. E vai conversando com todo mundo. E vai dando atenção para todo mundo. Recebeu o apelido de amigo de pecadores. Eu tenho certeza que aquilo ali, para Cristo, foi simplesmente uma verdade sendo descrita. Ele não é amigo do pecado, mas ele era amigo dos pecadores. Ele é o médico que tem prazer em estar com aqueles que precisam dele. Não é sentir nojo, não é ignorar, não é fugir. Ele sabe que ele é a solução e ele está lá. Então, ele escolhe os pobres e ele faz desses pobres pessoas ricas na fé. Sabe, pobre não tem herança, mas ele fala, eles se tornarão herdeiros do mundo, do reino. Foi isso que Deus fez com essas pessoas. E realmente, irmãos, se nós olharmos para o arraial dos santos, a maioria das pessoas que estão crendo são pessoas simples. Você não está vendo muitas estrelas, bilionários, são as pessoas mais simples do mundo. Aquelas que para o mundo nada são, as humilhadas, as desprezadas, e Deus está fazendo deste grupo a sua igreja. Nós não temos outra lição a aprender com a eleição divina, a não ser olhar para todos os nossos irmãos com amor, replicando a atitude divina. E aí tem mais um detalhe no nosso texto. Esta eleição nos leva a discernir a realidade. Olha o que ele diz no verso 6. Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Tá? De novo, sem generalização. Nem todos os ricos faziam isso. Mas ele está falando o seguinte, meus irmãos, analisem.
percebam que grande parte daquelas pessoas que são tomadas pelo dinheiro e pela riqueza, elas não nutrem respeito pelo Evangelho, pela fé. Eu estava esperando alguém falar sobre o preconceito religioso no início. Nós somos discriminados porque cremos. Um ateu nos despreza, um agnóstico nos despreza. E aqui nós temos um chamado de Tiago, fazendo o seguinte, olha, a doutrina da eleição, ela nos leva a refletir sobre os valores divinos. Deus acolhe, ama, escolhe gente simples, isso é uma lição para nós. Ao mesmo tempo, Deus reprova os avarentos, os materialistas, porque eles perseguem os cristãos, eles blasfemam contra o bom nome. Meus irmãos, um pobre não tinha chance no primeiro século. Se um rico levasse um pobre a julgamento, e essa é a cena que ele está escrevendo, isso aqui é um contexto forense. Um rico leva um pobre a julgamento, já era. As autoridades da época, elas tinham um preconceito horrível contra os pobres. Então, se tinha um rico na frente deles e um pobre, já era, a causa já estava perdida para o pobre. Ele não tinha chance. Não havia justiça. Então, ele está falando isso, não são os ricos que perseguem vocês, que blasfemam contra o nome de Cristo. Por que que vocês iriam privilegiar o materialismo se esses homens fazem isso com vocês? Então é incrível, irmãos, como o Evangelho é um chamado para nós ajustarmos e alinharmos todas as áreas da nossa vida, até a nossa condição financeira, para que ela não interfira, não atrapalhe nossa comunhão e não fragmente o rebanho de Deus. Eu coloquei aqui como aplicação, muitas vezes desprezamos o que Deus ama. Nós desprezamos aquilo que Deus ama. E às vezes nós valorizamos o que Deus despreza, como por exemplo o materialismo. Quando Deus escolhe o pobre e o rejeitado, é porque quer nos ensinar que o amor não faz distinção, mas nos socorre, valoriza e acolhe. A maturidade nos ensina a ver nossa própria eleição como uma advertência divina contra a acepção de pessoas. Então, nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Infelizmente. Mas, irmãos, todo esforço possível será necessário para que nós não venhamos privilegiar estes e desprezar aqueles, simplesmente por questões financeiras. Esse desafio vai se colocar continuamente nas nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho. E este evangelho, ele desconhece distinções sociais. Volto a repetir, em Cristo não há homem, mulher, escravo ou livre, não há. Rico ou pobre, judeu ou gentio, não há. E um dos maiores preconceitos da época era esse, de judeus para com gentios. Concluindo, o modelo de maturidade cristã consiste no esforço de tratar a todos igualmente. Olhe para o exemplo de Cristo, olhe para a eleição divina e perceberás que Deus é o primeiro a se solidarizar com os mais necessitados. É o primeiro. Crentes maduros não conseguem enxergar classes de pessoas na igreja. Ele não vê classe. Então, para mim, tem esses e tem esses. Não, ele procura olhar para todos como irmãos da mesma família. E este é um sinal de que precisamos de maturidade. Se eu enxergo hoje a minha igreja como classes, eu preciso mudar minha visão sobre meus irmãos. O erro de um não autoriza eu errar também na minha visão. Então, devemos mudar nosso olhar para ver as pessoas como Deus a vê. Não seremos perfeitos nesse olhar, mas eu acho, irmãos, que ninguém deveria se sentir desprezado porque não tem dinheiro. Eu acho que ninguém deveria se sentir melhor porque tem condição. Então, isso não é evangelho. E que nesta caminhada para a maturidade,
nós tomemos todo o cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. É necessário habilidade? Somos carentes disso, para lidar com as diferentes pessoas. De você olhar para uma pessoa que está na porta da igreja, não tem o que comer, não tem o que vestir, e aí depois você vê uma pessoa que tem tudo, e você não ser injusto com ninguém. Que Deus nos dê esta maturidade, esta prontidão para sabermos agir diante das mais variadas situações. Eu finalizo aqui com um exemplo do Russell Shedd. Já citei uma vez, não sei se todos estavam, de que ele estava num congresso de jovens, e uma fila enorme para o almoço. Ele já idoso, ele é o palestrante, o maior teólogo batista que o país já teve. E ele estava lá na filinha. E aí alguém chegou: não, pastor, vamos ver isso não. Vou ficar aqui, eu vou ficar na fila. E aí parecia uma coisa tão simples se ele fosse, mas ele consegue ver valor maior em fazer daquela situação um exemplo a ser seguido. E eu acho, irmãos, que o exemplo de Cristo vale, sim, o nosso esforço e o nosso sacrifício pelos nossos irmãos. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, grandioso Pai, Supremo Criador de todas as coisas, o Senhor, mesmo tendo tudo em perfeição, não desprezou a raça humana caída, pecadora, limitada e rebelde. Romanos 5:8 nos diz que o Senhor provou o seu amor por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Toda a nossa miséria, toda a nossa pobreza não foram suficientes para afugentar o teu amor sobre nossas vidas. E é este modelo de amor, é este modelo supremo que nós precisamos seguir, ó Pai. A nossa maturidade ganha quando temos diante dos nossos olhos o exemplo do Senhor, ao nos amar incondicionalmente, sem considerar questões materiais. E a nossa maturidade ganha quando olhamos para o modelo de Cristo, que abdicou da sua posição gloriosa, assumiu a forma de servo, encarnou, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o modelo que nós queremos seguir. E como o Evangelho reluz quando as nossas diferenças materiais, sociais, intelectuais são niveladas pelas Escrituras. Ó Deus, como o teu reino ganha e como a sociedade é impactada ao ver um grupo de pessoas extremamente diferentes em suas realidades pessoais, mas ao mesmo tempo extremamente envolvidas em amor. Foi esta situação que impactou a sociedade judaica do primeiro século, pois a tua palavra diz que eles estavam o tempo todo juntos, que tinham tudo em comum e que não havia necessidades entre eles. E eles caíram na graça do povo. O povo se encantou com tamanho amor, com tamanho cuidado de uns para com os outros, mesmo com as diferenças pessoais e materiais. Guarde-nos, ó Deus, para que os ventos do materialismo, para que os ventos, ó Deus, do orgulho, da ostentação, da arrogância, não nos faça destruir ou prejudicar o teu rebanho, mas que nós todos tenhamos esse sentimento de humildade, de acolhimento e de atenção, o mesmo que o Senhor tem por nós.
Assim nós oramos, ó Pai, e assim nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. O grupo de louvor ainda vai tocar? Nós vamos cantar essa canção também conhecida pela igreja, que fala da gente valorizar os nossos irmãos, a nós mesmos, porque o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, habita dentro de nós. E o que nós temos de mais valioso não provém de nós mesmos, mas vem dos céus, vem do nosso Senhor. Que a gente aprenda a viver em harmonia e amor junto com os nossos irmãos. Então vamos louvar nosso Deus e vamos cantar essa canção. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe o seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Amém. Meus irmãos, a gente quer agradecer as pessoas que nos visitam e também pedir oração dos irmãos por aqueles que estão aí envolvidos, né, nas festas. A gente sabe que é um período de morte, é um período de casamentos desfeitos, é um período de desvios. E usemos o nosso momento, como nós tínhamos hoje um grupo de irmãs cantando. Separe um momento do retiro com algum irmão, com um grupo de irmãos, para estar orando por essas pessoas. O retiro não precisa ficar só aqui.
que as nossas orações cheguem lá também. E orem pela comunhão, pelas mensagens. Foi muito bom. O Francisco disse que foi até hoje o melhor retiro para ele. E para mim foi muito bom ter o pastor Elias, o Edilmar e o Alexandre nesse retiro. Porque pelo tempo que eles têm na igreja, pela história, tiveram mais a liberdade. E isso aí ajuda demais a gente. Então é um ângulo que eu não estou e eles estão. É uma ajuda especial. Não seria normal se fosse outros preletores, pessoas que viveram a história da igreja, trazendo essas mensagens. É muito especial e desafiador. Então, particularmente tem sido uma bênção para mim. E continuemos orando para que a gente faça desse momento que ainda temos, né, até amanhã, após o almoço, oportunidades para a gente conversar aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos faz melhorar. Então a gente tem que zelar muito em oração por esse momento, orando também pelas nossas cozinheiras, pelas comissões que estão trabalhando, gente que está saindo e retornando, resolvendo questões. Então que Deus esteja abençoando, recompensando a todos pelo seu trabalho. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Tem algum recado? Irmão Wagner. Pastor Vitor Jairo. Ô Wagner, como é que é o nome da esposa? Vanessa. Já estão lá, né? Então estaremos orando nesse momento pela família e pelo trabalho naquela cidade. Tá. Após aqui o encerramento, os jovens todos, né, os que se sentem jovens também, né, Francisco? Vai ter uma social, vai ter umas brincadeiras, e está todo mundo convidado aí, tá? Pessoal da mocidade, fique à vontade para participarem. Santo Deus, nós louvamos o teu nome. O Senhor tem levado adiante a tua obra. E é justamente por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O teu povo, ó Deus, continuará firme, continuará perseverante, continuará trilhando o caminho da verdade. E nós agradecemos o Senhor por esse momento, porque é uma oportunidade a mais, ó Deus, que temos de nos unir, de refletir e de orarmos uns pelos outros. Ó Pai, esteja guardando aquelas pessoas que infelizmente têm feito um mau uso das oportunidades e da sua vida. Gente que tem se dedicado às festas, a crimes, a pecados. Estão destruindo a vida deles. E nós aqui clamamos por essas pessoas. Que o Senhor envie ferramentas e instrumentos para que estas pessoas sejam acordadas, ó Deus, pela tua palavra. Abençoe, ó Pai, o trabalho de Balsas. Temos ali uma família pastoral. Que eles sejam iluminados, guiados pelo Senhor, para que o Evangelho esteja transformando vidas, transformando realidades. Que o trabalho, ó Deus, possa ser iniciado, ganhar crescimento, ganhar substância para a glória do Senhor. Fortaleça, ó Deus, o coração do Vitor e da Vanessa. Que eles perseverem, nós sabemos as dificuldades de um início, de uma plantação de igreja. É extremamente desafiador. Em alguns momentos, ó Deus, até desestimulante. Nós pedimos que o teu Espírito seja com o teu servo e a tua serva.
E oramos aqui também, ó Deus, pela Aninha, pelos familiares. O Senhor sabe o tamanho da dor de cada um. Sabe como ninguém. E o teu Espírito, ó Deus, é aquele que refrigera. É aquele que traz um conforto, muitas vezes sem palavra alguma. É aquele que fortalece o coração, que estabiliza as emoções, que dá lucidez aos pensamentos. E nós pedimos que o teu Espírito esteja trazendo esse conforto, esse refrigério para aquelas pessoas. Que essa perda, ó Deus, não venha a se tornar num aprisionamento, numa tristeza constante, permanente, mas que eles superem à luz da tua palavra e do teu Espírito esse momento difícil. Que possamos continuar nesse espírito de oração, ó Pai, durante esse retiro, orando pelos nossos irmãos e pelo nosso próprio coração, para que eles estejam abertos à tua voz, sensíveis à tua palavra e dispostos à ação correta, à ação bíblica. Encerramos, ó Deus, esse trabalho e esperamos, ó Deus, com toda sinceridade, que o Senhor esteja se agradando e aprovando o sacrifício que temos oferecido a Ti, que é o culto racional. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Que Deus abençoe a todos. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh,